Oi, amores, tudo bom com vocês? Bom, como prometido, eu estou aqui para fazer mais um vídeo, tá, meus amores? E o assunto de hoje é um assunto meio polêmico. Nem todo mundo gosta de conversar sobre esse assunto, incomoda bastante pessoas. Tem pessoas que ignoram, não gostam desse assunto. Enfim, e quando você vai falar sobre esse assunto, as pessoas já começam a avaliar a tua saúde mental, já acha que você não está mentalmente bem, né? Será que a Regina não está bem mentalmente? Parece que não, né? Então as pessoas começam a duvidar. Como prometido, esse canal aqui é um canal versátil, que a gente vai falar sobre todos os assuntos. Todos os assuntos. E aqui eu vou compartilhar um pouco da minha experiência ao longo desses meus anos, né? Eu já estou com 46 anos de idade, né? Então eu já estou caminhando perto aí, já vivi praticamente a metade da minha vida, né? Então não sei se vou ter mais outra metade para viver, né? Quem sabe é Deus. Então, a gente sente, né? Pressente que sim, às vezes, né? Então vamos falar um pouco, gente, sobre sonho premonitório. Alguém aqui, ou vocês já tiveram isso? Vocês já sabem a sensação de sonhar com alguma coisa que ainda vai acontecer e aquilo se concretizar? Bom, isso já aconteceu comigo. E confesso que foi muito, mas muito assustador. Bom, vou começar a tentar fazer esse vídeo muito longo, tentar fazer um resumo total da medialidade que cada um de nós temos e possuímos. Alguns desde nova, desde criança, desde berço, outros que vão desenvolver mais maduro, entendeu? Outras que ignoram, né? Enfim. Bom, na época da minha juventude, gente, né, dos 19, 18 anos, eu conheci um rapaz, do qual ele já é desencarnado já há muitos anos, né? Mais de 24 anos, 25, ele já é desencarnado. Mas na época ele foi meu noivo, né? A gente namorou e depois noivamos. Ele fez eu conhecer a família inteira, aquela coisa toda. Ele conheceu a minha família, enfim. Aí nessa época eu comecei a me interessar e assim, nem me interessar. Comecei a observar coisas diferentes na vida. Foi aí que eu comecei a observar. O nosso namoro estava indo de vento e popa, né? Estava tudo indo certo, tudo bem, tudo tranquilo. Nessa época que a gente ficou noivo, a irmã dele estava vindo de Portugal para visitar a mãe, porque a minha ex-sogra, na época, tinha 10 filhos, se eu não me engano, 10 filhos. E ela teve uma perca muito grande, ela perdeu mais de 3, 4 filhos por doença. Meningite, tuberculose, um negócio assim. Então, era uma mulher muito admirável, da que eu gostava muito dela. Por quê? A religião dela, ela era budista. Então essa religião acho que ajudou ela a enfrentar essas dores. Então a religião, para algumas pessoas, ela é muito útil, porque ela ajuda a gente, ameniza a dor da perca. Porque ela passa a acreditar que realmente existe vida após a morte. E que tudo isso que a gente passa aqui é passageiro, né? Que a gente tem que passar por experiência. A gente não tem que questionar muitas coisas. Né? Mas vou tentar ser o mais breve, esse vídeo não ficar muito longo. Mas aí, para passar a experiência, como eu comecei a acreditar um pouco nesse lado espiritual, porque até então eu era desacreditada nessas coisas, não acreditava praticamente em nada, só acreditava assim, em Deus, que existia Deus, aquela coisa e tal, mas que a gente ia morrer e pronto, e, enfim, não acreditava em outras coisas que eu passei a acreditar. Aí eu passei a observar e a entender algumas coisas. Nessa época eu nem em Deus eu acreditava direito. Então, minha cunhada chegou de Portugal. E aí a gente eu convidei ela para, sem conhecer, né, conhecer nesse dia, para ir na minha casa, porque na minha casa ia ter uma comemoração
ia ter um almoço especial, porque na época minha irmã, falecida, ela ia casar no cartório. Então a gente preparou aquele almoço em família e tal, e eu aproveitei para convidar ela para ir nesse almoço. Gente, é estranho que nesse dia, no casamento da minha irmã, ela quase não casou, porque indo pro cartório ela já brigou com o marido e quase não casou. Aí casou com raiva, já chateada, mas casou. Teve aquela briga, aquela confusão, mas acabaram casando, né? E essa minha cunhada, eu conheci ela naquele primeiro dia, a primeira vez apresentei para minha família, ela almoçou e tal, e eu não sabia que ela era médium. Aí a gente estava conversando, falando vários assuntos e tal, e ela depois chegou para minha irmã e falou assim, hoje é teu casamento? Eu tô vindo do casamento, quase me casei, porque eu briguei aqui com ele e a gente quase não casamos. Aí ela olhou, deixa eu ler a tua mão. Ele leu a mão dela, falou assim, olha a coragem, né? Porque nem todo mundo que é médium, que vê as coisas e tem coragem de falar. Tem gente que vê e se cala, né? Ela não se calou, ela falou assim, olha, esse aqui é o primeiro casamento, tá? Você ainda vai casar 3 vezes. Você vai ter o segundo e depois você vai ter o terceiro. O último, você vai praticamente morrer nos braços dele. Entendeu? O último casamento. Essa previsão que ela fez foi coisas de, por exemplo, acho que coisa de 24, 25 anos atrás, quase 30 anos atrás. Eu não lembro certo, entendeu? Porque a gente vai lembrando, tem coisa que a gente quer esquecer, então a gente não memoriza certinho. Mas é uma faixa de 25 a 30 anos que isso foi dito. Aí, ela comentou isso, né, a respeito, né? Então, fiquei até assim, mas tudo bem, né? A gente olhou e tal. Aí eu falei assim, e eu? Ela, você vai ter... Aí falou alguns lances, assim, que estavam acontecendo comigo na atualização, né? Na atualidade, que realmente estava acontecendo e confirmou. E ela falou assim, o seu futuro vai ser assim, você vai ter momentos na tua vida onde você vai passar por muitas barreiras, muita dificuldade, mas eu vejo aqui um sol para você, uma luz no fim do túnel. E, enfim, foram poucas coisas que ela falou, mas as poucas que ela falou foi de grande sinceridade. Eu guardei aquilo e não levei muito a sério. O tempo foi passando, os anos. E qual era a missão dela? Ela veio para o Brasil para tentar convencer o irmão, que na época era meu noivo, de se mudar lá para Portugal. Que a gente tinha na época a opção de ir para Portugal, ou para Miami, ou até para Paris, para França. Porque na época a família todinha desse meu namorado, as minhas cunhadas acabaram conhecendo estrangeiro e foram morar fora do Brasil. Umas foram para Portugal, fizeram a vida em Portugal. Essa ficou muito bem, né, na vida, montou lá um restaurante, ela ficou muito bem. Então ela foi para Portugal. O irmão casou com uma americana, lá em Miami. E a outra irmã também acho que tinha casado com um rapaz e estava morando na França. Então a gente tinha essa opção de sair do Brasil e tentar a vida fora do Brasil. E a melhor opção que tinha era para Portugal, onde eu ia para casa dessa minha cunhada. Aí eu ia tirar meu passaporte na época, eu estava, sabe, eu acho que eu vou sim, vou e não vou, mas muito apegada aqui no Brasil, muito apegada à minha família, apegada às coisas. Acabou que eu decidi não ir. E ela queria levar ele porque ela viu nas cartas que viu a morte dele, que ele iria morrer, que ia acontecer uma coisa e que ele ia morrer, que iam matar ele, né? Enfim. E ela sabia disso depois, tal. Ela comentou isso comigo, mas eu não acreditei. Não acreditei, porque eu era incrédula, né? Então aquilo foi ficando, né? Algumas coisas que foram acontecendo, foi ficando na minha mente, né?
Aí logo o tempo passou, eu decidi não ir para Portugal, nem para França, e nem para lugar nenhum. Eu resolvi ficar no Brasil, eu falei, não, vou tentar minha vida aqui no Brasil mesmo, vou viver aqui no Brasil, porque é aqui que eu moro, é aqui que é minhas raízes, enfim. Tem gente que tem dificuldade de desapegar das coisas, eu sou uma, gente, tem dificuldade. Para mim, desapegar de um lugar para outro é uma dificuldade, tem que trabalhar muito no meu mental. Mas, né, tudo na vida é uma transformação. E aí, o que aconteceu? Eu cheguei, o tempo passou, a gente estava brigando, o namoro não estava muito legal, e eu resolvi interromper o namoro e resolvi acabar. Eu falei, vamos desmanchar, a gente está brigando, não está dando certo. O tempo passou, nós ficamos amigos, tal. De vez em quando eu tinha um contato dele e às vezes não. Mas não demorou muito, esse meu afastamento foi coisa de menos de um ano que a gente ficou separado. Aí veio a notícia para mim que ele tinha falecido. Ó, fulano faleceu. Aí eu comecei a chorar, nossa, eu fiquei assim. Aí minha irmã na época falecida, ela já tinha um dom de mediunidade, ela falou que no meio da rua ela viu ele, ela comentou comigo, eu fiquei nervosa, sabe? Mas aquela coisa assim, sabe, você sempre me ignorando, às vezes você ignora a coisa, você não quer ver, não quer acreditar. Aí aquilo mais ficou na minha mente, é coincidência, sabe o que é coincidência? É coincidência. Eu sofri, fiquei naquela, né? Fiquei triste, porque era um rapaz muito jovem na época, ele só estava com 27 anos de idade. Era aquele filho muito assim, agitado, que agitava tudo na família, era ele que resolvia as coisas todas. Sabe naquele lance na família? Quando um fica doente e tem que ir para o hospital e tem que dar entrada nisso e tem que correr atrás de papelada, disso. Ele era super inteligente e ágil. Era aquela pessoa que resolvia tudo pra gente, ele era assim. Então ele era o faz-tudo da família, que resolvia as coisas, entendeu? Enfim, foi uma dor terrível, né? Ele era o filho caçula da minha sogra, da minha sogra. E eu imagino que só a religião deve ter salvado ela dessa dor terrível, porque não deve ser fácil enterrar um filho querido, né? Não é fácil. Aí tudo bem, os anos se passaram, eu fiquei solteira e realmente eu não estava dando certo com os namorados. Arrumava um namorado, outro, tal, mas nunca conseguia me apegar a ninguém. E por eu não me apegar a ninguém, eu não conseguia me conectar direito com as pessoas. Então o relacionamento nunca ficava legal, nunca dava certo. Eu só queria mesmo viver aquele momento. Aí o tempo passou e eu comecei a desenvolver no meu coração uma vontade de ter uma família, né? De ter alguém, de construir uma família. E Deus eu acreditava, né? Eu acreditava em Deus. Muitas coisas eu não acreditava, mas em Deus eu conversava com Ele. De vez em quando eu gostava de conversar. Quando eu me sentia um pouco triste, isolada, eu conversava com Deus. Aí eu falei assim, meu Deus, eu tô querendo agora conhecer uma pessoa e ficar com uma pessoa e criar uma família. Mas eu sinto, não sei porquê, dentro de mim, que essa pessoa vai demorar muito, talvez, sei lá, 20, 30 anos. E é muito tempo. É uma pessoa que pode ser que seja a pessoa certa, aquela pessoa que você vai ficar até o teu último dia da tua vida. Eu sentia que isso ia demorar para acontecer, no meu coração eu sentia isso. Então eu cheguei para Deus e falei assim, Deus, manda uma pessoa para mim, legal, bacana, que fique comigo, pelo menos, até, se não for até o fim da vida, né? Que quando a gente quer casar com uma pessoa, quer ficar com uma pessoa, a gente quer ficar até o fim da vida. Eu já tinha um histórico lá da minha irmã, que teve o primeiro casamento, teve o segundo, já estava no segundo. E eu não queria ficar passando essa experiência de casar 1, 2, 3, 4. Eu já tinha noivado 3 vezes, né? Então eu cheguei e falei assim, não, coloca uma pessoa pelo menos que fique comigo um tempo suficiente aí, até que um dia eu encontre uma pessoa que fique comigo até o final da minha vida, até minha velhice, sei lá. Não demorou muito, eu conheci o meu esposo, né, que hoje é falecido, há menos de um mês.
Eu estou viúva há menos de um mês. E aí ele apareceu na minha vida, e nós criamos uma família, tive minha filha, nós ficamos juntos aí em um período de 22 anos. E nesse período de 22 anos, coincidência ou não, tudo que a minha ex-cunhada falou aconteceu. Na minha vida e na vida da minha falecida irmã. A minha irmã veio falecer no terceiro casamento dela. Ela teve umas crises de ansiedade, ela tomava remédio para dormir, calmante. E aí ela estava, como ela tinha esse lance de medialidade, aquela coisa toda, ela veio falecer aos 39 anos de idade, com excesso de tranquilizante, de remédio para dormir, na qual ela tomou aqueles remédios, aqueles comprimidos, depois de ter ingerido algumas bebidas com álcool. Observação que ela fazia isso desde o tempo de nova. E nunca deu ruim. Mas isso veio dar ruim aos 39 anos de idade. Quando ela mesma falava que não ia chegar aos 40. Ela mesma falava, não vou chegar aos 40. E não chegou aos 40. Chegou aos 39, aconteceu essa tragédia. E quando aconteceu isso, logo depois do luto, da dor, da choração, eu me lembrei dessas palavras que a minha ex-cunhada falou quando leu a mão dela naquele dia. Aquilo ficou na minha mente. Falei, caramba, isso veio acontecer, olha, depois de tantos anos se veio e se confirmou. Então, gente, eu passei nesse período a observar realmente que existe vida após a morte, que existe coisas ocultas, entendeu? Existe. E eu não sou médium, mas eu tenho uma mediunidade, sim, que eu acho que todos nós temos, que às vezes ela vem me visitar. Não é sempre, mas às vezes ela vem me visitar, e de uns tempos para cá ela tem me visitado muito. Há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, o meu cunhado veio a falecer. E eu tinha sonhado com o falecimento dele um mês antes. Eu dormi e sonhei que eu estava no velório dele, conversando com a minha irmã, enfim, estava ali naquele velório, né? Era época de pandemia, aquela coisa toda, e eu estava ali. Um dos sonhos foi muito nítido. Eu subi a escada da casa da minha irmã e eu estava lá consolando ela, porque ela estava chorando muito, porque a gente estava no velório do meu cunhado. E eu acordei com esse sonho. Nesse sonho apareceu meu falecido pai, a minha falecida irmã, essa. E aí eu falei, putz, acabou. Vai acontecer alguma coisa na família, vai acontecer. Acordei 6 horas da manhã, com uma tristeza profunda, uma agonia, e aí eu liguei logo para minha irmã, passei um zap para ela. Falei, olha só, tive um sonho muito ruim, eu sonhei isso, aquilo. Vamos nos preparar, porque esse sonho quer dizer alguma coisa. Se não for isso que vai acontecer, eu não sei se é comigo, se é com meu esposo, se é com vocês, vamos orar pela família. Quando eu sonhei isso, nós montamos, eu e minhas 2 irmãs, montamos um grupo de oração, onde a gente todo dia se conectava fazendo oração, pedindo a Deus para impedir alguma coisa negativa e ruim que poderia acontecer, né? Isso foi um mês antes. Quando eu falei isso para minha irmã não falou para o esposo dela que eu sonhei isso, né? Ela não falou, mas eu falei para ela. Eu pensei que ela tivesse falado para ele. E eu acredito ou não, gente, um mês depois ele veio a falecer. Mataram ele. Talvez se ela tivesse avisado ele, talvez ele poderia ter cuidado, ou poderia, sei lá, tentar amenizar o ódio da pessoa que fez isso com ele, porque ninguém mata ninguém à toa. Talvez alguma coisa que ele tenha falado, que tenha feito, que provocou um ódio tão grande que fez essa pessoa fazer isso. Mas irmã não falou e veio acontecer. E quando aconteceu, eu já fiquei assim, caraca, putz, tô com medo nos meus sonhos agora. E aí eu sonhei com um cliente meu que estava falando na rua que ele ia também falecer, ele tinha falecido. Eu não tive coragem de falar para ele isso, mas deu um mês depois, eu soube da notícia que ele estava no hospital muito mal, muito ruim.
E eu toda hora perguntando a informação dele, como que ele tá, como ele tá, como ele tá. Ele ficou ruim, mas graças a Deus, a fé, a conexão que ele teve com Deus, ele teve um livramento. Não aconteceu o pior com ele, ele está vivo. Então isso já me deixou muito feliz, porque nem todo sonho é aquela tarefa e aquela execução que vai acontecer aquilo. Não, pode acontecer ou não. A vida tem livre-arbítrio. A gente pode tomar atitudes na vida, ao longo do tempo a gente pode mudar nossas atitudes e aquilo não acontecer com a gente. Então quando alguém faz uma premonição, uma previsão em relação a você, isso não significa que é uma sentença. Isso pode também ser mudado. Tem coisas que não. Se o seu tempo de vida aqui na Terra já está no destino que você vai partir, não adianta que você vai partir. Tá? Eu acredito nisso. Vários relatos de pessoas que a gente conhece, pessoas que eu soube que estavam com câncer terrível e conseguiu curar esse câncer. E depois, logo depois, ela veio falecer com um tombo. Por quê? Porque tinha que ir. Não importa o motivo, se seria câncer, se seria uma queda, se seria uma depressão, se seria... ou seja lá o que for. A doença só foi uma desculpa para a pessoa partir. Entendeu? Então, tem hábitos na nossa vida que vai fazer a gente normalmente morrer de tal coisa. Mas se a gente mudar aqueles hábitos, você pode até não morrer mais daquela tal coisa. Mas se tiver no teu destino que você vai morrer, você vai partir. Eu assisti uma declaração da Carolina Dignam, daquela atriz da Global, né? Que ela começou a analisar a morte depois que ela ficou sem entender que a mãe dela morreu assim. A mãe dela fazia exames de rotina, que estava tudo normal, estava tudo legal. Simplesmente ela foi para a cama, dormiu e não acordou. Gente, que isso? E aí, que explicação é essa? Uma pessoa saudável, que faz exame e que morre. Tem alguma coisa errada, não tem? Ou é uma coisa que a gente tem que aceitar? Algo que a gente tem que aceitar. Infelizmente, gente. A vida aqui é uma experiência única. Todo dia nós temos uma experiência única. Todo dia a gente vai ter experiência. Então, meus amores, não vale a pena a gente desejar mal para quem faz mal pra gente. Não vale a pena a gente ficar com raiva nem ódio. Somos humanos. Temos ataques de raiva, ódio às vezes, de pessoas que falam besteira, que não sabem o que estão falando, que não entendem. Mas conta de 1 até 3, não permita que essa raiva fique contigo muito tempo. Segue a vida, porque a vida é curta. A gente não sabe se hoje a gente está bem, amanhã a gente não sabe como a gente vai acordar. Independente de você ser um atleta, ser uma pessoa super saudável, que come bem, coisas orgânicas, não importa, gente, não importa. As chances de pessoas que se cuidam, que comem orgânico, ela chegar ao centenário, é a chance. Se tudo correr bem no caminho, ela vai acontecer. Mas pode ser que não. Mas isso não significa que você tem que sair, já que eu vou morrer mesmo, eu vou enfiar o pé na jaca, eu vou comer tudo que eu quero. Não, a gente tem responsabilidade. Se você acredita em Deus, se você acredita em vidas após a morte, você sabe que esse corpo que está aqui com a gente é um corpo emprestado. A gente tem a obrigação de cuidar dele. Se a gente não cuida, a gente está cometendo suicídio. Um suicídio inconsciente. Entendeu? Não é fácil. Eu também cometo, às vezes, alguns suicídios, alguns exageros. Que graças a Deus eu estou curando isso, entendeu? Mas esse foi um sinal do período de premonição que eu tive e aconteceu. Foi muito bem claro o sonho. Em relação ao meu esposo, eu já tinha uma impressão que a gente não ia ficar junto até o final da vida. Porque eu já tinha combinado isso com Deus alguns anos atrás. Que ele poderia botar uma pessoa para mim, mesmo que essa pessoa não ficaria comigo até o final da vida. Porque no meu modo de pensar, a pessoa que ficaria comigo até o final da vida, ela ia demorar muito. Então eu queria uma pessoa, um companheiro, que eu gostasse, que eu sentisse carinho, amor. E essa pessoa veio. Foi uma pessoa que fez parte da minha vida durante esses anos todos, que me compreendeu de alguma maneira,
tinha os defeitos dele, ele tinha os vícios dele, na qual ele cometeu um suicídio, sim, inconsciente, porque ele fazia coisas que eu sempre estava ali conversando, eu e minha filha, olha, você tem que cuidar da sua saúde, você está bebendo muito. Então ele tinha problemas com bebida, ele tinha os excessos, e detestava o hospital, não queria ir para o médico, não queria se cuidar, enfim. E a gente sempre ali conversando, olha, cuida da tua saúde. Mas dentro da minha mente, da minha cabeça, eu sabia que ele um dia poderia me ir embora, me deixar, entendeu? Eu já sabia isso, já sentia isso dentro de mim. Então, quando aconteceu, foi assim, eu estava em casa e simplesmente caiu no chão, perdeu as forças das pernas, não conseguiu levantar, eu coloquei ele na cama e aí levei ele para o hospital porque ele estava tendo um AVC hemorrágico. Quando ele chegou no hospital, ele ficou um dia na sala vermelha. Depois foi para a sala amarela e ficou uns 3, 4 dias só na sala amarela. Que foi esses 3, 4 dias que era para a gente ter os últimos contatos mesmo. No aniversário da minha filha teve o privilégio de ficar com ele, de conversar com ele. Um dia antes dele ir para a sala vermelha, para o CTI. E ele ficar inconsciente, a gente não se conecta mais. Nesse dia, a médica, que foi no aniversário da minha filha, a médica falou assim, ó, ele teve o AVC, só que ele está com uma infecção no sangue e ele vai permanecer aqui no hospital por conta dessa infecção no sangue. Então, ele ficou mal porque ele não gostava de hospital e ele já sabia dentro dele que ele iria morrer, porque ele falava isso. Eu vou morrer, olha, vocês não me esquecem não, porque isso vai acontecer comigo. Ele vivia falando isso, eu mandava ele, para de falar besteira, para de falar. Mas ele falava, eu vou embora. E antes disso acontecer, ele estava trabalhando e se despedindo das pessoas. Olha, não se esquecem de mim não, tá? Eu tô indo embora, tô partindo. Ele sentia, entendeu? A gente não quer, né? A gente ignora as coisas. E eu lá dentro do meu coração eu sentia também, mas eu também não queria, porque quando a gente sente coisa boa, a gente quer dar atenção. Quando a gente sente coisa ruim, a gente quer tampar os olhos e a gente vira. A gente, não, vamos orar. Mas mesmo assim a gente ora, né? Pra cortar. Tem coisas que cortam e tem coisa que é do destino, não dá pra cortar, gente. E aí aconteceu. Chegou na terça-feira, que foi o aniversário da minha filha, a gente se conectou, conversou. E depois disso ele ficou inconsciente, ficou 15 dias no CTI, depois veio a notícia do falecimento. E hoje eu tô aqui, já quase, né? Não tem nenhum mês que ele faleceu no dia 18 de fevereiro de 2023. E eu tô assim, pedindo sempre força a Deus, tentando me distrair. A pior hora que tem é a hora de ir pra cama dormir, porque quando você vai pra cama você não vê aquela pessoa, aí começa a cair a ficha, a você lembrar de tudo, do que aconteceu no hospital, as despedidas, as palavras, aí vem tudo à tona. Mas durante o dia a gente vai se distraindo, vai conversando, enfim. Mas encurtando tudo isso, gente, a vida é curta. A gente não pode perder tempo na vida com preconceito, entendeu? Desejando mal para ninguém. Quando alguém fizer mal para você, ore para aquela pessoa. Se afasta, não fica perto de pessoas que te fazem mal. Você não é obrigado a ficar perto, entendeu? Se afasta. E essa foi uma das premonições também que eu senti, mas eu não queria ver, não queria enxergar, não queria falar no assunto. Mas eu já senti, e mesmo assim, quando chegou a hora, a gente fica abalado e não quer aceitar. Mas hoje eu tenho consciência, gente, que a vida, a morte, é simplesmente uma mudança. É uma mudança de estado. Então você não está mais aqui, mas você vai estar em outro lugar, em outro plano, porque nada se perde. Nós somos energia, tudo se transforma. Então, um conselho que eu tenho para dar para vocês e para mim mesmo é a gente tentar fazer o bem. Estamos aqui, pessoas perfeitas, não existe.
A perfeição é só Jesus, né? Só Jesus que é perfeito. Mas vamos tentar melhorar a cada dia, gente. Tentar enxergar o próximo. Ver o próximo com todos os defeitos. Não se julgar melhor do que eles em nada, porque nós não somos melhores do que ninguém. Não é porque o cara ali é mendigo, não tem uma casa para morar, não tem um teto, que você é superior a ele. Não, somos todos iguais. Você não sabe o que vai acontecer contigo. Você sabe o que vai acontecer contigo no dia seguinte? O que pode acontecer? Você não sabe. Somos todos iguais. Estamos aqui para aprender. Para... Enfim. Também não vamos ser bobo, né? A gente não precisa ser bobo, né? Ninguém tem que saber dosar as coisas. Você tentar ajudar as pessoas, mas também saber falar não. Tá? Porque uma criança mal criada, geralmente é porque ela sempre ouviu o sim do pai e da mãe. E a gente tem que educar, tem que falar não quando ele for necessário. Então tem pessoas, amizade, pessoas tóxicas, que às vezes você é obrigado a falar não. Você tem que falar não, porque se você falar sempre sim, ela vai atingir o teu eu. Entendeu? Então você não pode. Então tem tudo a sua hora, tudo tem o seu momento. E em relação a isso, então eu percebi, gente, que eu tenho um pouco de dom de mediunidade. E isso não é uma coisa assim muito boa, porque a gente sente no ar, quando a gente vai num lugar ou quando a gente conversa com uma pessoa, a gente sente falsidade no olhar da pessoa, a gente sente peso, energia quando está negativo. Eu não preciso nem estar perto da pessoa, às vezes bem à distância, eu sinto uma energia quando não está muito boa para o meu lado, quando estão enviando energia pesada para mim, eu sinto. Esse é o ponto negativo. O ponto positivo é que a gente pode, assim, se cuidar um pouco, né? Uma coisa que vem, uma sensação, não vou fazer isso que vai dar ruim. Então, todos nós, a gente tem a intuição. E algumas pessoas têm algumas coisas na nossa mente que é a voz do ego. Essa voz do ego é a voz da enganação, entendeu? Então você não pode ouvir tudo que vem na tua mente, mas você tem que observar coisa sensata, coisa que não está no teu ego, e presta atenção na tua intuição, porque muitas vezes a intuição é certeira, gente. A maioria, vamos contar aí que 90% da minha intuição foi certeira, e eu não prestei atenção, entendeu? Então fica aqui a dica, gente, da gente passar a olhar o próximo com mais amor, com mais carinho, não se achar melhor do que ninguém, porque essa vida é passageira, entendeu? Não julga ninguém não, gente, não julga não. Você não sabe o que aquela pessoa ali está passando, o que está na mente dela, o coração dela como está, o que ela está sentindo. Não julga. Quando você vê um irmão, um amigo, ou uma pessoa conhecida fazendo um monte de caquinha, ore por ela, em vez de você criticar, em vez de você ficar ali metendo malha, falando mal daquela pessoa, ore por ela para ela se encontrar, para ela se achar. Não se julgue acima do bem e do mal, tá? Fica a dica, tá, meus amores? Então é um assunto que eu estava falando aqui, e dê atenção à sua intuição. Se você tiver uma coisa na tua mente e aquilo não sair, se não for ego, se não for vaidade, pode crer, cara, dá atenção que tem alguma coisa aí, tá bom, meus amores? E eleve mais amor, perdoe mais, se aceite do jeito que você é, seja feliz onde você estiver, com quem você estiver, seja feliz se você estiver sozinha, ou seja feliz, não deseje mal para ninguém, porque a gente está aqui para ter experiência e a gente tem que encontrar nossos objetivos, nossa missão de vida, entendeu? E mesmo que você não ache a tua missão de vida, você não sabe o teu propósito, só o fato de você viver as suas experiências e não fazer mal para as pessoas, reconhecer o teu erro, você já está contribuindo com a humanidade. Tá, meus amores? Então fique com Deus. Esse foi o assunto de hoje, esse foi o bate-papo. E vamos se encontrar aqui com vários assuntos, tá? Beijo.